E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre a função módulo. Como é que é essa outra função aí que a gente ainda não viu. O módulo, ele está associado ao tamanho das coisas. Tamanho de quê? Bom, a gente pode pensar, por exemplo, num tamanho de um vetor. É bem simples entender como é que tu vai medir o tamanho de um vetor. Se tu tiver esse vetor aqui, o tamanho dele vai ser essa medida. Pegar uma régua e medir aqui, esse é o tamanho do nosso vetor. A gente pode ter o tamanho de um número também. Como assim? Vamos pensar que a gente tem o número menos 2. Qual é o tamanho desse número? Qual é o módulo desse número? É a medida que tu faz. Se tu tiver uma reta numérica lá, e aqui está o menos 2, e aqui está o 0. O tamanho desse número é a medida que tu faz daqui até aqui, que tem valor 2. Então, o módulo desse menos 2 é igual a 2. E, por fim, a gente pode, então, entender o tamanho de uma função, que é quanto aquela função vale, uma medida daquela função naquele ponto. Para a gente definir, então, a função módulo, a gente vai pensar primeiro no módulo atuando sobre um certo número x. Vamos ver o que acontece. Se o x for maior que 0, qual é o tamanho do número 2? Se tu medir uma régua do 0 até o 2 lá, o tamanho dele é 2. Então, o módulo de x é igual a x se o x é maior que 0. Agora, se o x é menor que 0, vamos pensar naquele exemplo do menos 2. Qual é o tamanho do menos 2? É ele com o sinal trocado. Então, é menos o x para x menor que 0. Igual a 0 aqui. Então, é assim definido o tamanho do número x. Agora, como é que a mesma coisa acontece para o tamanho de uma função f de x? Ela vai ser igual a ela mesma quando ela, f de x, for maior que 0. Opa, sem esse risco aqui. E ela vai ser menos o valor dela quando ela própria for menor que 0. Então, agora que a gente viu isso aí, a gente pode estender esses conceitos para os gráficos e ver como é que os gráficos das funções módulos se comportam. Vamos pensar num gráfico assim, ó. Um gráfico que sai aqui de baixo numa forma de parábola, assim. E desse lado ele tem uma reta. A gente já vai entender por que isso. Agora, então, eu vou chamar essa aqui em azul de função f1 de x. Agora, vamos traçar em verde aqui o gráfico do módulo de f1. Como é que vai ser isso aqui? Ó, quando a função é maior que 0. Quando é que ela é maior que 0? Aqui, ó. Aqui e aqui. Por quê? Y maior que 0. Então, aqui a função em verde. E quando ela é maior que 0, ela continua igual. Então, ela fica assim como ela está, marcado por cima em verde. Quando ela é menor que 0, daí muda. Daí o que acontece? Se o módulo atua nela, quando ela é menor que 0, ela vira com sentido oposto. Então, se eu tenho esse ponto aqui, ó, com o sentido oposto, ele vai vir para cá. Esse ponto aqui com o sentido oposto vai vir para cá, esse aqui vai vir para cá, esse aqui vai vir para cá. Vai formar uma função assim. E aqui do outro lado a mesma coisa, vai rebater essa reta aqui. Então, aqui a função em verde é a função módulo de f1. Então, o que a gente fez na prática? A gente vê tudo que está abaixo do eixo x e rebate lá para cima, faz um espelhamento. Agora, o que acontece com essa função em vermelho aqui? Que ela é a f1 do módulo de x. Como é que vai ser essa função em vermelho aqui? Vamos pensar pelo x agora. Ó. Se o x é positivo, quando é que o x é positivo? Aqui nesse eixo. Então, daqui para cá o x é positivo. f1 de módulo de x é igual a f1 de x. Então, ela fica igual para o x positivo. Então, a função em vermelho aqui, ó, é igual à função em azul, que é a função f1. Beleza? Agora, quando o x é negativo, ou seja, para cá, nessa reta, a f1 de x, de módulo de x, f1 do módulo de x é igual a f1 de menos x. Então, o que eu estou fazendo?
Se eu tenho esse ponto aqui, por exemplo, ele está valendo um valor aqui, mas eu quero o f1 de menos esse ponto aqui. O menos esse ponto vai estar aqui. Quanto é que vale a função? Vale mais ou menos isso aqui, ó. Nesse outro ponto, quanto é que vale a função em vermelho rebatido aqui, ó? Tu vai ver no x daqui, vai ser esse ponto aqui. E aí o que tu vai fazer? Tu vai rebater eles para cá. Então a função em vermelho vai ser a função, ó, módulo de menos x. O que eu fiz na prática? Eu peguei esse lado aqui e rebati para cá. Tu faz uma cópia da função. Então, esses aí são os gráficos dos módulos aí. É bem fácil. Se for o módulo da função, tu rebate ela para cima. Se for o módulo da variável independente, tu faz uma cópia da função para a esquerda. O módulo, então, também gera um negócio bem interessante que a gente chama de desigualdade triangular. O que é isso aí? Ela vai nos dizer que a soma dos módulos de dois números é maior ou igual ao módulo da soma. Dá uma pensada nisso aqui. Será que isso é verdade? É bem fácil de entender. Vamos ver a explicação disso aqui na próxima aula e também fazer alguns gráficos aí de funções com módulos. Era isso e até lá.